Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, o irmão Lucas, o doutor Lucas, o discípulo Lucas. Por gentileza, veja o capítulo 9. Veja o capítulo 9, especificamente o versículo de número 53. E vamos divagar em alguns sentimentos que Deus ha colocado em nosso coração para esta noitada espiritual de Deus. É natural de que você deve abrir o seu coração, a sua mente, para que o Espírito de Deus possa falar mais forte do que a teologia, do que o pastor, do que todas as outras coisas. O Espírito Santo deve falar em seu coração. Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, Evangelho de Jesus que escreveu Lucas, capítulo 9, veja o versículo 53, por favor. 9:53, diz assim as Escrituras Sagradas: E eu as leio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Amém. Queridos e amados irmãos, servos do Senhor, nós estamos diante de um texto bíblico sagrado, inserido, colocado dentro de um capítulo da Bíblia extremamente glorioso. Capítulo de número 9 é um destes capítulos da Bíblia que nos envolve, que nos deixa bem envolvidos com a presença de Deus, e Deus fala conosco através deste capítulo. Veja, capítulo 9 tem algumas particularidades interessantes, pontuais, e muito assim, de um sentimento aberto para que possamos entender. O primeiro particular deste capítulo é que só nele nós encontramos 9 vezes a palavra, ou 5 vezes a palavra Elias, o profeta. Só neste capítulo, no capítulo 9, 5 vezes essa palavra Elias. Mas isso não é talvez o tudo. Veja que neste capítulo nós encontramos algumas coisas simples da fé. Encontramos algumas coisas, não pejorativamente, mas rasteiras da fé. Eu costumo dizer que quando um determinado pastor, devido à exiguidade do tempo nos dias atuais, não está com muito tempo para se curvar diante de um texto, estudá-lo, pormenorizá-lo e trazer à igreja aquilo que de Deus é incumbido, e ele é pego a laço, e ele é pego aí de forma rápida para trazer uma ministração, ele fatalmente irá visitar alguns textos comuns, alguns textos simples da Bíblia, entre os quais Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Não é? Essa é uma mensagem que todos nós somos capazes de falar acerca dela, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Quem não se lembra também de fazer uma ministração no capítulo de número 10, versículo 46 do Evangelho de Marcos, que vai tratar acerca do cego de Jericó. Todos nós somos capazes de falar alguma coisa acerca do cego de Jericó. E também podemos verificar que no capítulo 9, devido a esta simplicidade, este simples evangelho lá escrito, encontramos a multiplicação dos pães e dos peixes. No capítulo 9 a gente vai verificar isso. E todos nós somos capazes de dizer que eram 5 pães, 2 peixinhos. Era um moço que se apresentou tendo aqueles 5 pães, e o Senhor Jesus orou ao Pai, ofereceu uma palavra de gratidão e começou a fazer um milagre, e não somente fez um milagre, mas deu poder a seus discípulos também a fazer. Capítulo 9 está inserido isso. Capítulo 9 está um daqueles versículos que todos nós sabemos. Talvez não capitulando, não sabendo o capítulo e nem o versículo, mas veja com você, veja isso. Aquele que quiser vir após, como é que você sabe, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a, tome cada dia e todo mundo sabe, capítulo 9, versículo 23. Então, no capítulo 9, nós vamos encontrar coisas simples, e não pejorativamente, novamente, rasteiras da fé. E eu fico tocado com isso, porque no capítulo 9 encontramos coisas simples, mas também encontramos coisas extraordinárias, coisas tão profundas
que, posso dizer com muita segurança e muita tranquilidade, muitos pastores até ficam até receosos de tratar. Especificamente no trato da transfiguração. Como se deu, como se tratou, como que aconteceu, aonde se deu, como foi, os pormenores, os detalhes, e as pessoas preferem deixar de lado e abusivamente as Escrituras, porque as Escrituras não são para deixar de lado, elas são para ser absorvidas e comidas e deleitados nelas, nós precisamos estar. Então, quando você pegar um texto complexo da Bíblia, vá nele, mergulhe nele, que o Espírito de Deus vai abrir o seu coração, a sua mente, e você vai entendê-lo para a glória do nome do Senhor. Capítulo 9 vai tratar da transfiguração. E tratando da transfiguração, eu falei, Senhor, é complicado, é difícil, é de difícil compreensão. Ademais, o Senhor não é uma serpente que de quando em vez precisa despelar, quando em vez precisa trocar a capa ou trocar a pelagem. Não, meu Cristo é o Todo-Poderoso. Ele não jamais vai ter estas características tipológicas. O Satanás, sim, o diabo, o nosso inimigo, sim, a antiga serpente, mas o Cristo não. Então, Senhor, me explica isso. E eu fui espiritualmente pedir ao Senhor, e o Senhor abriu a minha mente e disse, Géser, aplica a transfiguração como sendo uma única palavra. Eu disse, qual, Senhor? Ele disse, sentimento. Eu disse, por que sentimento? Como é isso? Ele disse, Géser, Deus é Pai do Senhor Jesus Cristo, desde a antiguidade, vou usar um negócio aqui até que soa engraçado, desde a antiguidade negativa, e será Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde a eternidade positiva. Para que você entenda e não fique muito confuso, Jesus é Deus em essência e totalidade desde Gênesis -1. Jesus é Deus em essência e totalidade desde, ou para que 22 de Apocalipse venha o devido cumprimento, mas 23 prossiga a eternidade. Ademais, qual foi a palavra profética de Isaías no capítulo 9, versículo 6? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Se ele é Pai da eternidade, ele é Deus, antes de Gênesis e depois do Apocalipse. Amém? Quem concorda comigo? Por quê, pastor? Eu tenho que concordar. Por quê? Se você achar que o seu Deus, o meu Deus, o nosso Jesus, se encaixa só em Gênesis 1 e Apocalipse 22, você colocou ele dentro de uma caixinha de fósforo. E ele é excelente. Ele é todo poderoso. O dia que você conhecer Deus completamente, ele não será Deus. Por quê, pastor? Porque ele usa a boca do irmão Osés e o irmão Osés diz assim, sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Nunca ninguém vai conhecer, porque o dia que você conhecer a Deus, você sabe o limite dele. E o meu Deus, o teu Deus não tem limite. Ele se ilimita, glória ao nome do Senhor. Pensando assim, o que eu tenho a dizer com isso? Ele está na eternidade antes com Deus e estará na eternidade depois com Deus. E sendo filho de Deus, a única época que ele não está com o Pai são 33 anos e meio que esteve aqui. Sim ou não? 33 anos e meio aqui na terra, né? Fazendo milagre, curando, renovando, abençoando as pessoas, trazendo as criancinhas perto dele, os discípulos perto dele. Ele está com o que agora, pastor? Se ele está a eternidade inteira com o seu Pai, ele vem a esta terra, e aqui na terra ele precisa ser homem como eu, que tenho saudade, que tenho sentimento. Você tem sentimento? Você tem saudade? Estou com saudade de alguém, faz tempo que eu não vejo. A gente não tem saudade? Tem ou não? Ah, pastor, eu sou insensível, desalmado, não tenho saudade. É impossível que você não tenha saudade nem de um prato de comida para comer. A gente, todos nós somos homens, mulheres, humanos, seres humanos têm saudade. E para ele ser humano como eu, ele precisou sentir esse sentimento. O sentimento de chorar ele teve. A Bíblia diz que Jesus chorou quando o seu amigo Lázaro faleceu. Lembra disso ou não? Então o sentimento da lágrima ele teve. Agora o sentimento da saudade ele teve? Teve. De quem? De quem ele conviveu a eternidade. Quem era? O seu pai. E aí ele diz, pai, estou com saudade. E o pai no céu diz, eu também estou, meu filho. Vamos encontrar? Bora. Aonde vai ser? Cercanias do Monte Tabor. Tá, eu já estou indo para lá. E ele diz, vai ser tão gostoso esse abraço, que fazem 33 anos e quase 33 anos e meio que eu não dou um abraço no meu pai. Eu estou indo para lá. Pedro, Tiago, João, venham comigo. Vamos para o Monte Tabor.
Vamos, o que é que o senhor vai fazer lá? Eu vou reencontrar o meu pai. E aí quando eles vêm vindo no caminho, Deus no céu olha aquela cena. Jesus, com sentimento de filho, querendo reencontrar o seu pai, naquele sentimento de abraço, naquele sentimento de saudade. Até porque Paulo recita lá no capítulo 2 de Filipenses, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então ele teve sentimento. Ele vem vindo com os seus discípulos, o pai olha e diz assim, ele está trazendo alguém, ele está trazendo seus amigos. Elias, Moisés, venham comigo, a gente vai para um particular lá na terra. Eu vou dar um abraço no meu garoto. E eles vêm daqui na terra. E Jeová, o Todo-Poderoso, desce da sua glória com Moisés e Elias em glória e tem um assunto a tratar. Pode imaginar isso. Pastor, onde está isso aí? Capítulo 9 do Evangelho de Lucas. A transfiguração se dá. Num clímax de glória, num clímax de êxtase, de autoridade, de unção, algo que se não pode imaginar. Ele está cercado com os seus amigos e o Senhor Jesus começa a sair do chão. Os meninos, os amigos, Pedro, Tiago e João, estão lá no sopé do monte, mas ele começa a levitar. E ao começar a levitar, a nuvem o encobre, o encobrindo, ele começa a conversar com Moisés e Elias. E a Bíblia, meus queridos e amados irmãos, dá o assunto de que tratavam. Pastor, eu nunca li isso. Vamos ver, gente boa, vê aí. Vê aí, abre aí, por favor. Se o meu amigo puder colocar aí atrás. Vamos lá. Capítulo 9. Veja o versículo de número 30. E eis que estavam falando com ele, Jesus, 2 varões, que eram Moisés e Elias. Veja o 31. Os quais apareceram e falavam olha o assunto, falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir em... Então, qual que é o assunto dos três? Do que os três estão falando, pastor? Vamos lá, você ficaria feliz em falar da sua morte? Você ficaria alegre? Olha, vamos conversar hoje acerca da sua morte. Olha, eu tenho um plano funerário para te vender. É mais barato o caixão. Vai ter flores interessantes, vai ter traslado, vai ter... Você ficaria feliz em falar da sua morte? Absolutamente. O Senhor Cristo, o nosso Jesus, o nosso Salvador, ao falar de sua morte com Moisés e Elias, o Pai fez questão, aleluia, de trazer alguém que não morreu para conversar com ele. Já pensou nisso ou não? Quem vem conversar com ele? Alguém que teve velório? Quem veio conversar com ele? Moisés e... Eles morreram. Cristo, tranquiliza o teu coração, sossega a tua alma. Você vai passar dias aí, doravante, você vai passar dias daqui para frente que você vai enfrentar alguma coisa que a gente também tentou enfrentar, mas o seu pai, que é muito amigo da gente, ele tirou a gente de letra, aleluia. Moisés, você vai falar? Eu vou, só depois que você falar, Elias. Ademais, eu sou velho, tenho a prioridade de falar ultimamente, e também sou gago. Fala primeiro, Elias. E Elias diz: o seu pai é muito meu amigo. Seu pai me considerou leão dos profetas. Seu pai, eu sou o único profeta que o seu pai não chamou. Todos os outros profetas o seu pai chamou, mas eu não chamou. Eu vi que a palavra estava empenhada de Josué 400 anos antes, lá em Jericó, quando ele põe o pé em cima de uma pedra e diz: a partir de hoje, o homem que reedificar os muros de Jericó, no dia da sua fundação, o seu primeiro filho morre. E se chegar à altura de portas, no dia de colocar as portas, o seu último filho morre. Já que aconteceu isso, eu entrei em cena. Porque a palavra empenhada do Deus Todo-Poderoso por Josué, fazem 400 anos que aconteceram. E agora, houve o cumprimento, há um Deus vivo no céu. E porque há um Deus vivo no céu, eu entrei na presença do rei. E disse assim: vive o Senhor, em cuja presença estou, aleluia. Que segundo a minha palavra, não vai cair chuva e nem orvalho dos céus. Quando eu falei isso, o seu pai me amou, me pegou e disse: você é meu profeta a partir de hoje, gostei de você. Pois é, que bom. O que mais eu tenho a dizer? Eu tenho a dizer que o seu pai me sustentou com corvos
trazendo pão e carne para mim, eu fiquei alegre. Eu tomava água no Ribeiro de Querite, daqui a pouco o Ribeiro de Querite secou, eu falei, morri de sede. Ele disse, não, entra na cidade, porque ao invés de ser carne e pão agora vai ser bolo feito com azeite. Vamos lá. E ele entrou na cidade, foi sustentado pela viúva, fez grandes obras, proezas, coisas extraordinárias. Um grande profeta em Israel, Elias, o nome, aclamado capítulo 9, 5 vezes, todo mundo confunde até Elias com Jesus. E aí ele diz assim, pois é, o seu pai que me fez tudo isso. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a sua morte física. Quando é que se deu a minha morte física? Como será? Ele diz, olha, depois de eu viver toda a cena como sendo um grande homem de Deus, eu fui tentar colocar as minhas palavras a seu pai e saiu demais. Eu disse a seu pai, fiquei sozinho? E o seu pai disse, não, ninguém fica sozinho ainda, existem 7.000 que não se curvaram diante de mim. Agora, já que você acha-se o insubstituível, volta pelo teu caminho, porque ademais é teu, não foi meu. Eu não te busquei, foi você que veio. Volta pelo teu caminho, unge Eliseu no teu lugar, unge fulano de tal rei de Israel, fulano de tal rei de Judá, e volta pelo teu caminho. E eu fiz, obedeci. Entrei bem no ministério, estou saindo bem no ministério, e agora quando eu voltei pelo meu caminho, eu fiz tudo que Deus me mandou, o seu pai me mandou, e fui para o outeiro, porque lugar de profeta no outeiro, lá na montanha. E na montanha, iniciais capítulos de 2 Reis, ele está semi-morto, moribundo. A Bíblia fala que ele está sentado sem forças para se levantar, já sem o corvo para sustentar, já sem a viúva para trazer o bolo, ninguém por ele, senão uma ordem, matem Elias, o perturbador de Israel. Ele está lá fugido, com medo da esposa do rei Acabe, com medo de Jezabel, e lá em cima ele está, e lá em cima ele fica, e de repente ele escuta uma cavalgadesca, o barulho de uma multidão de 51 homens que vem para o destruir. E quando ele fala assim, morri, ele ergue a voz, aleluia, e como uma senha, ele recita, se ainda sou homem de Deus, desça fogo do céu, e consuma a ti os teus 50. E na mesma hora, diz as Escrituras, desceu fogo do céu e consumiu 51 homens. Pois é, que interessante, né? Que interessante, Elias. Mas o que tem a ver? Disse, pois é, não aconteceu uma vez, aconteceram 2 vezes. E nas 2 vezes eu dei a senha, e a senha trouxe o agir de Deus para aqueles homens. A justiça de Deus para aquela gente. Matou 102 homens rapidamente, instantaneamente, com fogo proveniente do céu. E ora que eu trabalho com fogo. O meu objeto de trabalho é fogo. Por quê? Porque esses dias aí atrás, eu orei e o seu pai mandou fogo lá em cima do Monte Carmelo. E se eu soubesse que ele mandaria fogo a qualquer momento que eu quisesse, eu teria falado para ele mandar fogo lá embaixo, no vale, onde eu precisei matar 850 profetas, 400 de Baal, 450 de Azera. Mas eu não falei a senha, e agora que eu descobri a senha, eu vou falar todas as vezes que precisar. Mas o que tem a ver com a minha morte? Tem a ver o seguinte, o Senhor vai estar na mesma situação que eu, debilitado fisicamente, lado furado, mãos cravadas, pés traspassados, cravos na cabeça, coroa de espinhos, não uma gotinha de sangue como o artista pinta na tela, não, mas cravos que traspassaram o seu couro cabeludo, tocando até mesmo o seu cerebelo, tocando aquela caixa craniana dele, e ele agonizando, sem força, debilitado, horas vivo, horas morto, horas vivo, sem força física, diferente de mim, que falei e veio justiça, o Senhor vai falar e vai vir vida. Ao invés do Senhor falar, desça fogo, o Senhor diz mais ou menos assim, está consumado. Até porque o seu pai programou a tua vinda. Tu é um projeto do teu pai. E por quê? Porque como é que tu nasceu? Minha mãe disse que eu nasci envolto em panos, deitado numa manjedoura. É isso? Pois é isso mesmo. O seu projeto de Deus está envolto em panos. Ele projetou Jesus, e João, o primo, diz assim, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João descobre muito mais do que simples cordeiro sendo imolado. Ele descobre o sacrifício de Deus para tirar o pecado do mundo. O projeto de Deus vem como um sacrifício de Deus. E se você não sabe, o sacrifício daquela época era de cordeiros, de bezerros, de pombas, de flor de farinha
daquilo que a gente chama de coscorões. O que é coscorões, pastor? Levíticos diz que coscorões eram bolos trazidos, eram pães ázimos trazidos envolto em panos. Desde aquela época, alguém que vinha sacrificar ao Senhor trazia os pães da proposição. Mas ele não trazia num Tupperware, não trazia numa cesta de juncos, trazia envolto em panos. O menino é tão sensível que a mãe envolve-o em panos para o projeto e o propósito de Deus, que é salvar todo aquele que nele crer. Tão verdade é Cristo, tão verdade é, que quando o Senhor ressuscitar, aleluia, ao terceiro dia, Pedro vai entrar dentro do sepulcro e vai apenas encontrar lençóis dobrados, lençóis, panos por ali. Por quê? O propósito o Senhor veio e cumpriu, e para a glória do seu Pai, aleluia, o Senhor cumpriu detalhes daquilo que veio a propor. Compreende isso aqui ou não? E agora, Moisés, o Senhor vai falar, vou falar rapidamente, não vou falar muito. Você já falou demais, Elias. Vou falar agora. Fala, Moisés. Se eu quero falar com você que o seu pai é muito meu amigo. Mas pera, o que eu sei, o meu pai, ele é amigo de Abraão. Pois é, mas um dia ele quis deixar de lado a amizade com Abraão para gostar mais de mim. Como assim? Um dia ele chegou em mim e falou assim, eu vou destruir todo mundo e vou levantar de você, Moisés, uma geração. É de você que vai ser um novo povo. Eu disse, não faz isso não, porque se eu tenho um amigo chamado Abraão, não desrespeita ele não. Ele é muito meu amigo, gosto muito dele. E Moisés continua dizendo, velho, falando gago com ele, falando devagar com ele, diz assim, pois é, eu queria dizer para o senhor o seguinte, Elias falou a sua morte física, eu vou falar da sua morte espiritual. Diga, seu pai colocou a gente no meio de um deserto. E no meio do deserto, lá em Cades Barneia, mais ou menos por ali, alguns pedregulhos começaram a surgir. E de repente alguém gritou, o atalaia gritou lá no meio do arraial, morte no arraial! E quando gritou morte no arraial, eu corri para ver. Quando corri para ver, vi que serpentes venenosas estavam atacando o povo. E o veneno era tão mortal, era tão letal, que ao menos tocasse em alguém, essa pessoa era morta. E morreu muita gente. Uma carnificina, aquela mortandade. E eu disse, Deus trouxe-nos aqui para matar-nos, picados por serpentes. E o seu pai, Todo-Poderoso, olhou para mim e disse assim, constrói Neustan, constrói uma serpente de metal, coloca em cima de um cruzeiro, e coloca em cima de uma montanha, e há de ser, aleluia, que todo aquele que olhar para a serpente, todo aquele que olhar para aquele cruzeiro, não sofrerá mais o dano do veneno da serpente. Como é? Só olhar, sim, não vai ser medicina, não vai ser azeite, não vai ser pomada de figos, que aqui no deserto, não, é só olhar, olhou, pronto. E Jesus disse, Moisés, eu sei da sua idade, fica calmo, não precisa falar mais. Por que o senhor não quer que eu termine? Eu disse, não precisa. Por quê? Porque esses dias atrás eu preguei na casa de Nicodemos assim como Moisés levantou a serpente de metal no deserto. Importa que o Filho do Homem seja levantado no alto daquele cruzeiro, e há de ser que todo aquele que olhar para ele receberá salvação por Cristo Jesus. Você olhou para a cruz ou não? Olhou para a cruz? Então fique sossegado. Olhou para a cruz, salvação dele veio sobre a sua vida. E aí, pastor? E aí que está tão gostoso o assunto, gente boa, está tão maravilhoso o assunto que Pedro abre a boca lá embaixo. Senhor, pois não, Pedro, construamos aqui 3 tendas. Para quê, Pedro? Para a gente ficar te ouvindo aqui, está gostoso o assunto, está glorioso ouvir isso. Se não, Pedro, não precisa não. Quando Pedro termina de dizer isto, uma nuvem os encobre. Encobre, lota eles entram na nuvem, a glória de Deus. Oh, aleluia. E é interessante isso aqui, Pedro falou, Jesus falou, Moisés falou, Elias falou. Mas aí agora é o Pai, aleluia, que vai falar. Ele numa nuvem os encobre, os toma, os toca e diz assim, este é o meu filho amado, a ele escutai. Ou seja, não é palavra de Moisés a boa,
Não é palavra de Elias a boa, não é palavra dos discípulos a boa. De quem é a boa, pastor Géser? É a palavra do meigo nazareno. O Deus Todo-Poderoso está dizendo, a palavra dele pode muito mais do que todas as outras. Sentimentalizado pela palavra dele, glória ao Senhor. Sentimentalizado pela palavra dele, nós ficamos quando ele fala conosco. Consegue entender isso aqui ou não? Quando eu e você entendemos a palavra do Senhor Jesus, as coisas começam a tocar dentro do nosso âmago. O Pedro, o João e o Tiago estavam ouvindo ele falar. E a palavra dele soou forte no coração deles. O pai diz, é a minha glória que toma vocês, mas escutem ele. Escutem ele, não é Elias que é para escutar. Parece que vejo aqui no capítulo 9, 5 vezes a palavra Elias, ou seja, a multidão, a gente, o povo, o público está dizendo, Elias é o cara, vamos compará-lo a Elias. Ele disse, não, Elias de baixo, aleluia. O irmão anônimo que escreveu Hebreus, ele recitou, né? Outrora Deus falava pelos profetas, mas hoje fala pelo Filho. Oh, Filho glorioso, para falar e a gente sentir a sua preciosa presença. E aí, pastor? E aí acaba aquela cena, ele desce, quando desce no sopé da montanha, está uma multidão. E a multidão tem um problema, tem um pai à frente, e o pai está dizendo, o meu filho é lunático. O meu filho único, unigênito, é de lua. Ele está variando, ele está doido. Ele tem horas que faz isso, tem horas que faz isso, é fogo, água, o que eu faço? E aí Jesus vem e diz, chama o menino. E ele chama o menino. Quando o menino se apresenta a Jesus, vê aí, capítulo 9. Veja o versículo de número 42. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo. 2, curou o menino. 3, entregou a seu. Veja aqui 3 detalhes interessantes. Por que o primeiro e o segundo, pastor, repreende o espírito imundo e cura o menino? Porque nem sempre é só espírito imundo. E nem sempre é só enfermidade. Às vezes são os dois. Às vezes a gente ora para Jesus repreender o espírito imundo, mas não ora para Jesus curar a enfermidade, o problema permanece. Às vezes a gente ora para Jesus curar a enfermidade, e às vezes não é só enfermidade, é espírito imundo. Jesus dá aula, repreende o espírito imundo, cura o menino, mas o terceiro me toca. Ele entrega a seu pai. Por que essa expressão bíblica está na Bíblia, pastor? Porque ele acabou de descer de um encontro, acabou de abraçar o seu pai. A alma dele, pastor Flauzinho, está radiante. Ele vive bem com o seu pai. O relacionamento dos dois é fino, o relacionamento dos dois. E quando ele olha para o filho, aleluia, único de um pai que vem procurar solução ou saída para o problema, ele diz, não. O problema não é muito cura, também não é muito demônio, não repreender espírito imundo. Não, é entregar para o pai, é trazer paz na casa, é trazer estabilidade entre pai e filho, é regularizar a situação familiar desta família. É estabelecer, oh glória ao Senhor, quando ele entrega o menino ao pai, ele diz assim, gente, resolve internamente, que as outras coisas não terão forças. Oh glória a Deus. Resolve internamente, pai e filho, filho e pai, amor sobre tudo, sem limites, dentro da família. E aí todas as outras ciladas do diabo não poderão nos fazer frente. Agora, quando isto me toca, quando isso acontece, veja, ele naturalmente recebe, o pai recebe o abraço do filho, o filho recebe o abraço do pai. Quando termina isso, qual é o sentimento do povo? Qual é o sentimento da multidão? Aplaude, ovaciona, grita, oh que coisa mais linda, chora diante desse bem feito, diante deste espetáculo familiar, ou diante desta solução familiar trazida pelo próprio Cristo? Não. Veja o versículo 43. Veja o 43. E todos pasmavam da majestade de quem? Espera um pouquinho só. Quem que fez o milagre? Quem? Quem que está curando o menino? Expulsando o demônio? Entregando para o pai? Quem? Jesus. E o povo ovaciona a majestade de quem? Eu não estou entendendo. Quem está fazendo o milagre é Jesus. Mas quando o povo olha para Jesus fazendo o milagre, o povo não vê um homem fazendo milagres.
O povo vê a majestade. O que é majestade? Quando eu lembro da palavra majestade, ninguém tira da minha cabeça a palavra rei. Sim ou não? Majestade, rei. E quando eu lembro de rei, ninguém tira da minha cabeça a palavra ouro. Ninguém tira da minha cabeça a palavra fulgor, resplendor. Quando o povo vê ele fazendo milagres, o povo ovaciona, aplaude, glorifica, exalta quem? A majestade, o brilho, o fulgor de Deus na pessoa bendita de Jesus Cristo. Para me entender o quê, pastor? Para me entender o seguinte: eu não venho para cá ver ele fazer milagre. Eu não venho para cá para ele fazer situações, resolver situações. Não. Eu venho para cá para aplaudir a majestade de Deus. Por quê? Se ele curar, ele é Deus. Se ele não curar, ele é Deus. Se ele salvar, ele é Deus. Se ele não, ele continua sendo Deus. Se ele resolver o problema da minha família, ele é Deus. Se ele não resolver, ele continua sendo Deus. Então a ele a honra, a glória, o louvor, o domínio, a adoração, pelos séculos dos séculos, eternamente, infinitamente. Quantos soltem a voz desta noite e adorem a majestade de Deus. Ela está presente nesse santuário. A gente já pode senti-la. Quando o povo vê o brilho de Deus, o fulgor de Deus, o aspecto, a aparência de Deus, o povo glorifica a Deus. E o bonito, pastor, e o bonito que eles continuam no seu caminho. Jesus disse: estou cansado, gente. Passei a noite no encontro com meu pai. Resolvi esse problema agora durante o dia. Gente, passem adiante de mim e arrumem um lugar para mim ficar. Capítulo 9. Arrumem um lugar para a gente dormir, para a gente pousar. E os discípulos, mais do que depressa, se levantam e vão, e dão a uma aldeia de samaritanos. Você sabe que samaritano não fala com judeu. Todo mundo sabe isso, não? Jesus, capítulo 4 do Evangelho de João, era-lhe necessário passar por Samaria, lá em ter um encontro, um embate inicialmente ferrenho, inicialmente doído com aquela mulher, a mulher samaritana. Como tu, judeu, pede água para eu, mulher que sou samaritana? Não conversam, não tem relacionamento. E os meninos, mais do que depressa, cansados, estafados da viagem, estafados da escola de milagres que vem desde a montanha, resolvendo o problema familiar, a multidão ovacionando, cansados, eles param lá e dizem: tem lugar para a gente ficar aí? Aí o dono lá da pensão, do hotel, do sei lá o quê, da casa, disse assim: não dá. E eu penso que dá aquela olhadela, né, de cima e embaixo. Olha de cima e embaixo e diz: não, porta fechada. E por que o senhor não quer nos receber? Porque vocês estão com o aspecto de quem vai para Jerusalém. A gente não pode receber vocês. Por quê? Porque o seu jeito está de quem vai para Jerusalém. A sua aparência está de quem está indo para Jerusalém. E aí, pastor? E aí que é interessante isso, né? O Cristo lá em cima se transfigura na sua glória, tem um encontro, dá um abraço em Deus. Aqui embaixo, no sopé, o povo vê a roupagem dele diferente, num brilho extasiante. Mas agora não é o Cristo mais, o Cristo ficou. Agora são os discípulos que estão vistos diferentes. E eu faço uma rápida pergunta para você, apelando para a sua inteligência. Você é capaz de olhar para mim e dizer assim: o pastor depois do culto vai viajar para tal cidade. Ele está com aspecto de que vai para tal lugar. Seria capaz de dizer isso? Ninguém pode, ninguém é evidente. Mas o samaritano olhou para eles e disse assim: vocês estão indo para Jerusalém. Então, porta fechada para vocês. E o que tem a ver conosco, pastor? A aplicação é exatamente essa. Não espere este evangelho triunfalista de hoje em dia. Portas abertas. É sinal de Deus na vida. Está dando tudo certinho, pastor, é Deus. Nem sempre. Eles estavam com Deus ali na montanha, deram um abraço no Cristo, abraçaram Deus, viram a majestade de Deus, o fulgor de Deus, aplaudiram o fulgor de Deus. Agora, as portas ficaram fechadas, cerraram as portas, mas quando fecha a porta aqui na terra, Jeová abre a porta dos céus, bendito seja o nome do Senhor. Está fechado aqui, tá? Então descansa. É Deus colocando você na prova para você voltar a ter o aspecto de quem vai para Jerusalém. E como é que eu faço para pegar, pastor, já finalizando? Como é que eu pego o aspecto, a forma, o jeito, a maneira? O senhor é louco, vai falar de usos e costumes aqui. Não sou doido não, meus irmãos, jamais. Como é que eu pego o jeito de quem vai para Jerusalém, o aspecto de quem vai para Jerusalém, pastor? A primeira resposta está na inferência. O texto diz que Jesus
mandou os mensageiros passar adiante dele. Se Jesus mandou os mensageiros passar adiante dele, é porque os mensageiros, os discípulos, estavam com ele. Então a primeira resposta para mim pegar o jeito de quem vai para Jerusalém é andar com ele. Quando eu ando com Jesus, eu pego o jeitão de Jesus. Hashtag simples assim, volte a andar com Jesus. Nos mínimos detalhes, nos passos do meigo nazareno. Quem anda com Jesus não usa mais as palavras de baixo calão que usava no mundo. Quem anda com Jesus não utiliza mais a linguagem torpe que aprendeu lá na metalurgia, na fábrica, na mecânica, whatever, onde seja. Quem anda com Jesus não fala mais aquelas piadelas. Não, quem anda com Jesus agora é hino, é louvor, é adoração, é exaltação. A boca que outrora fazia um xingamento, agora está glorificando ao Deus dos céus. Porque com Jesus a gente pega o jeito dele. Pastor, prova. Paulo fala assim, sede meus. Ponto final? Ponto final. Não, tem uma vírgula. Ele diz assim, como eu sou de... Quem anda com Jesus, pega o jeito de Jesus, a ponto de ser o reflexo para alguém pegar o jeito. Compreendeu isso aqui, meu irmão? Até porque eu preciso pegar o jeito de Jesus. Eu preciso pegar o aspecto de Jesus, de quem está indo para Jerusalém. Sabe por quê? Porque a nossa terra não é aqui. Eu não sou daqui. Eu sou celestial. Eu estou indo para Nova Jerusalém. E se eu estou indo para Nova Jerusalém, se eu não estou, eu vou fazer uma tipologia aqui, se eu não estou como Elias e Eliseu, o que você quer, Eliseu? Eu quero a porção dobrada que está em ti. Quer? Quero. Então tem uma senha. Qual é a senha? Se você me ver, ser arrebatado de ti, se fará. Se não me ver, não se fará. Se tá bom, já que eu preciso te ver, eu vou andar junto contigo. E aí, Eliseu Betel, ou Elias Betel, Eliseu Betel. Elias volta de Betel. Eliseu volta de Betel. Eliseu, agora Gilgal. Eliseu, Gilgal também. Elias vai para o Jordão, as Campinas do Jordão. Eliseu, Campinas do Jordão também. Elias vai dormir, Eliseu vai descansar do lado. Elias acorda, Eliseu está do lado. Elias pôs o pé, Eliseu está do lado, andando junto, pegando a forma, pegando a maneira, pegando o aspecto, pegando o jeito. E aí ele diz, vamos voltar? Bora. Por onde? O caminho é o Jordão, vamos. E eles saíram às margens do Jordão, aleluia. E de repente, sabe o que aconteceu? Um redemoinho, glória ao Senhor, separou Elias de Eliseu. Mas separou por quê? Porque estavam juntos, oh aleluia. Separou porque eles estavam andando juntos. Veio aí e separou. Irmão, Deus não mandou um vento sereno para separar alguém que anda com Jesus, aleluia. Precisa vir redemoinho, meu filho. Precisa vir evento forte, evento truculento. Ele está tão junto, tão agarrado, que eu vou precisar mandar um redemoinho. Mandou um redemoinho, um vento, e no meio do vento, carros de Israel. E ele está tão atento, pastor. Ele está tão atento que ele cai de joelho e olha para cima e vê a placa dos carros que arrebataram Elias de Eliseu. Por quê, pastor? Porque ele olha e diz, carros de Israel. Eu sei de onde é. Carros de Israel e seus cavaleiros, glória ao Senhor, arrebatam o meu Senhor de mim. E aí, naturalmente, cadê a unção? Cadê a porção dobrada? Mas de repente ele sente cair a capa. Oh, glória a Deus. Quando cai a capa, aí ele que andou com Elias sabe como usa. Ele pega a capa, vai para o Jordão, levanta a capa e diz, onde está o Deus de Elias? E na mesma hora o Jordão recita, eu conheço o Deus de Elias, eu conheço Elias, eu sei quem é a capa, vou abrir, e abre, glória ao Senhor. O que você quer dizer com isso, pastor Jéssica? Eu quero dizer que o arrebatamento da igreja é uma iminência, vai acontecer já já, meu filho. Então volte a andar com Jesus, porque andando com Jesus, você vai pegar o aspecto de quem vai para Jerusalém. Entendeu isso ou não? Outra coisa rapidinho e eu finalizo. Quando a gente anda com Deus, a gente mata a saudade de Deus. Eu falei de sentimento no começo, né? Quando eu ando com Deus, eu mato a saudade de Deus. Abre aí, por favor, Jeremias 2. Abre aí, por favor. Jeremias 2. Versículo de número 1.
E veio a minha palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor. Olha o que Deus está dizendo: lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade e do amor das tuas promessas de casamento. Quando andavas após mim no deserto, numa terra em que se não precisava semear. Quando você anda com Deus, você mata a saudade de Deus. Por quê, pastor? Porque quando Deus queria que você andasse com Ele, Ele te botava no deserto. Era você e Ele. Não tinha loja, não tinha sapato. Fala, Josué. Eu quero dizer para vocês que eu entrei dentro desse deserto com 12 anos de idade. Estou saindo aos 52 anos de idade. Entrei aqui com 12 anos, calçando 36, 37. Estou saindo aos 52, calçando 43, 44 e não passei numa loja para comprar um sapato. Por quê? Porque quem anda com Deus não precisa semear. Compreendeu isso aqui ou não? Quem anda com Deus mata a saudade de Deus. Quando você matar a saudade de Deus e voltar a andar com Ele, o jeitão, o aspecto você vai pegar. O aspecto de quê, pastor? De quem vai para Jerusalém. Prepare-se, as portas não vão se abrir. Prepare-se, as portas não vão estar escancaradas, porque agora eu tenho o jeito de quem vai. Quem tem o jeito de quem vai ter porta fechada. Vai ter o aspecto de quem vai, porta fechada. Mas é porta fechada aqui na terra. E Jeová lá no céu diz: meu filho, não precisa semear nada não. Aqui, eu mando, eu dou, eu faço, eu realizo, eu sou o Senhor. Confia em mim, volte a confiar em mim, glória ao Senhor. Pode entender isso ou não? Pegar o jeito de quem vai para Jerusalém, eu tenho que andar com Ele. Segundo, eu tenho que obedecer a Ele. Os discípulos recebem a comanda: passem adiante de mim. E naturalmente, como obedientes e como filhos, eles dizem: Senhor, passar diante do Senhor, não somos doidos. A gente não é doido, não. Se o Senhor não for... a gente até usa na nossa religiosidade, né? A gente diz assim: não, Senhor, andar na sua frente, como é isso, Senhor? O Senhor não vai na minha frente, não, porque o Senhor tem que ir na minha... Não, os discípulos não. Ele mandou, eles obedeceram. Parece até que sabiam que Samuel recitou: é melhor obedecer do que sacrificar. Ele sabe que Deus é apaixonado com quem obedece, muito mais do que com quem sacrifica. Parece que Deus olha e diz assim: eu não gosto muito de sacrifício, não. Eu prefiro obedientes. Aleluia. Porque quando alguém obedece, a bênção vem imediata. Deus manda a palavra de comando. Deus manda a informação. Obedece. Se você desobedece, você perde a bênção. Agora, obedeceu, pegou a bênção. Aí quando você desobedece, você vai lá no sacrifício: Senhor, me perdoa, te desobedeci, me perdoa, me perdoa. Aí Deus diz: então faz um sacrifício, que eu vou pensar se recebo o seu sacrifício. Agora detalhe, no Novo Testamento são 40 dias para preparar o cordeiro, cevar o cordeiro para poder fazer o sacrifício. Você já perdeu 40 dias, se desobedecer então, volte a obedecer a Deus. E aí você vai pegar o jeito de quem vai para Jerusalém. E em terceiro, finalizando, eu pego o jeito de quem vai para Jerusalém, o aspecto de quem vai para Jerusalém quando eu ando com Jesus, quando eu obedeço a Jesus. E terceiro, quando eu preparo lugar para Jesus. Os meninos foram e prepararam lugar para o mestre. Ele está neste finalzinho de culto te dizendo: tem lugar para mim no teu coração? Tem um lugarzinho para mim poder aí? Há um lugar para mim poder pousar aí, para mim poder ficar aí no teu coração? Será que na tua alma há um espaçozinho aí, algum lugar aí glorioso que eu possa parar e ficar aí, trazendo a minha paz, trazendo a minha calmaria, trazendo a minha presença à tua alma e ao teu coração? Quem pega o jeito de quem vai para Jerusalém é porque já deu lugar para Jesus. Nesta noite, abra o teu coração, abra a tua mente, abra o teu intelecto e diga: Jesus, eu quero ter este aspecto, porque eu não vou ter lugar na terra, mas o Senhor vai ter um lugar no meu coração. Amém? Esta é a palavra de Deus aos vossos corações nesta noite. Que Deus em Cristo Jesus lhes abençoe.